Aqui no Brasil, inclusive, a legislação favorece uma solução relativamente simples para passar a reserva, né? Porque se o presidente Lula indicasse, ou tivesse indicado para o comando da Marinha e da Aeronáutica do Exército militares de promoção mais recente, como eles dizem no linguajar deles, militares mais modernos, automaticamente os de promoção mais antiga passam para a reserva. Não é necessário decretar passagens para a reserva, ao contrário do que ocorreu na Colômbia, né? Se nomeasse os mais novos, as gerações mais novas de generais, passa para a reserva quem tiver promoção mais antiga. Né? Eu diria, tem duas questões que me parecem muito importantes aí. A primeira delas, bem, algo dessa natureza seria fundamental para que para dar um sinal às Forças Armadas de que efetivamente elas devem estar submetidas ao poder civil. E elas não podem se organizar ou atuarem como se fosse um Estado dentro do Estado, que é o que elas estão tentando fazer. A gente teve, quando o comandante da Marinha ele foi empossado, você teve outros membros da Marinha que simplesmente não estiveram lá presentes, exatamente para mostrar... Sem qualquer punição. Sem qualquer punição. Isso é uma coisa... É difícil conseguir justificar isso em qualquer sistema de democracia liberal normal. É a primeira coisa. Né? Por outro lado, eu insistiria... Há sempre o risco, porque você conhece tão bem quanto eu a história, por exemplo, do que foi o golpe chileno. Né? Quer dizer, você tinha um ministro da guerra que era legalista, que era o Carlos Prates, que foi afastado por uma situação muito excepcional, e passa um que era visto como apolítico, completamente apolítico. Ele se chamava Augusto Ugarte Pinochet. Né? Então, ou seja, a gente tem riscos parecidos. Havia debelado... havia debelado, exatamente. Uma tentativa de golpe de Estado que antecede o 11 de setembro, né? Exatamente. Então, assim, nós temos todo o direito de ter receios em relação, inclusive, às gerações mais novas. Então, acho que é importante que o Estado brasileiro entenda que há uma tarefa agora em relação às Forças Armadas, que é uma reforma completa da sua formação. Né? Elas não são formadas para defender Estados democráticos. Né? Elas não são formadas para compreender o que significa a defesa da democracia no país. Professor, ainda nesse tema, são muitos os setores, lideranças e analistas políticos que recomendam cautela no trato com as Forças Armadas. Aliás, nos últimos 40 anos, é a palavra que mais se ouve em relação às Forças Armadas. É preciso ter cautela. Na sua opinião, qual que deveria ser o caminho a ser tomado pelo governo? Retornar ao modo de convivência pós-ditadura, que muitos dizem não houve crise militar depois de 88. Basicamente, depois da nova Constituição. Até agora, houve uma convivência relativamente pacífica com os militares, sem maiores problemas. Deveria-se, então, voltar àquele modo de convivência ou colocar na agenda, como você propõe, uma reforma estrutural das Forças Armadas? E o que seria essa reforma estrutural? Então, Breno, eu diria o seguinte, veja onde essa política de cautela nos levou. Não há nenhum país na América Latina que tenha uma situação tão anômala em relação às suas Forças Armadas quanto o Brasil. Eu não consigo pensar em nenhum. Né? Então, acho que essa política de cautela ela foi um grande fracasso. Né? Ela foi um fracasso estrutural. O silêncio das Forças Armadas foi pago com a autonomia das Forças Armadas em relação à sua própria formação, ao seu discurso, certo? A sua submissão, quer dizer, você permitiu que as Forças Armadas tivessem uma justiça militar à parte, você bloqueou todo o processo de anistia, certo? No sentido de que você não teve julgamento nenhum nas Forças Armadas daqueles que participaram de crimes contra a humanidade, de tortura, de assassinato, de ocultação de cadáver, de estupro, nada disso foi julgado, certo? O resultado disso está aí, o resultado é que as Forças Armadas elas preservaram um discurso vinculado, então, ao caráter pretensamente salvacionista da ditadura militar, que nos levou a esse tipo de instabilidade institucional brutal, que mostra que os acordos da Nova República foram uma grande covardia histórica, um grande fracasso histórico. Não foi digamos assim, uma construção astuta visando minorar conflitos.
que foi como foi vendido à época, né? E isso seria o preço pago para que nós conseguíssemos ter uma transição pacífica e sem maiores conflitos. Tudo isso, historicamente, não se realizou. Não se realizou historicamente. Nós estamos vendo agora voltar todo esse processo, como se esse processo tivesse acabado na semana passada. Entendeu? Então isso mostra o quê? Uma sociedade, quando ela é incapaz de elaborar o seu passado lhe atormenta sempre. O seu passado nunca passa. E essa é a situação brasileira atual. Exatamente este foi o preço pago pela ilusão de uma transição pacífica. Certo? Nosso passado nunca passou. E a gente está vendo ele agora. Os personagens do passado voltam, os discursos do passado voltam, os conflitos do passado voltam, a instabilidade do passado volta. E a gente tem hoje um país que tem metade da sua população vinculada à extrema-direita. E uma extrema-direita em caráter insurrecional. O Brasil se transformou no laboratório mundial de uma extrema-direita insurrecional. Eu insistiria nesse ponto, porque significa que, bem, a gente sabe que esses movimentos são internacionalmente organizados, existe uma internacional conservadora, certo? E é claro, o que acontece no Brasil vai ressoar em outros lugares. Você acha que o Brasil não virou uma espécie de piloto de testes? Né? Se você consegue uma desestabilização do governo democraticamente eleito, certo? E a consolidação de uma extrema-direita insurrecional, como eles estão tentando fazer, eu diria insurrecional no sentido mais clássico do termo, basta lembrar o que foi o dia 9 de janeiro, não só o dia 8, o dia 9. Dia 9. Quer dizer, o dia 9 de janeiro, o que você tem? Você tem, inclusive, linhas de transmissão de energia que foram sabotadas. Desculpa, isso é o primeiro capítulo de qualquer manual de guerrilha urbana. Entendeu? Então, ou seja, isso mostra muito claramente que você tem isso não vai passar. Isso não foi uma coisa que, bem, agora, pelo fato do Alexandre de Moraes botar 1.500 pessoas na cadeia, então isso parou. No dia 7 de setembro de 2021 aconteceu uma coisa semelhante, também teve uma resposta jurídica. E qual foi o resultado? O resultado foi que o Bolsonaro quase ganhou a eleição e depois ainda teve 8 de janeiro. Então, tudo isso para dizer, nós estamos nesse tipo de situação. Isso demonstra que esta nossa lógica de pactuação tranquila, foi ela que nos levou até aqui. Então, acho que a sociedade civil ela tem que estar preparada para estar num país em antagonismo aberto, e ela tem que se organizar enquanto sociedade civil, exigindo, então, que o governo faça aquilo que ele precisa fazer. E uma das coisas que ele precisa fazer é, efetivamente, colocar as Forças Armadas em outro lugar. Aí você perguntou, mas como é que se faz isso? Eu insistiria, você tem pelo menos 2 elementos fundamentais, que é o afastamento dos núcleos de decisão, né? Que é um pouco isso, quer dizer, você afasta os 7.000 militares que estão dentro do governo, você troca o alto comando, você afasta o núcleo de decisão e você impõe um outro discurso de formação às Forças Armadas. Elas não podem mais, quer dizer, você tem uma Forças Armadas do Brasil que nunca, em nenhum momento da história, se voltou à sociedade civil e pediu desculpas pela ditadura militar. E fez uma meia-culpa. E disse à sociedade civil, nós nunca faremos mais isso. Isso nunca ocorreu. O que isso mostra, então, como essas pessoas devem estar sendo formadas, como esses jovens de 18 anos devem estar sendo formados dentro das instituições militares. Isso é um risco à democracia, um risco fundamental à democracia, até porque eles estão armados, pura e simplesmente. E eles dão suporte aos setores da sociedade civil que estão numa lógica de insurreição fascista. Eles deram suporte no 8 de janeiro e vão dar de novo em outras circunstâncias. Você acha que, referindo-se novamente à intentona do dia 8 de janeiro, como é que você caracterizaria essa intentona? Ela foi uma tentativa de tomada de poder ou ela é um episódio dentro de uma estratégia de médio e longo prazo? Eu diria o seguinte, existe um conceito em ciência política que chama autoritarismo furtivo. Autoritarismo furtivo são esses governos que paulatinamente vão mudando o funcionamento normal da institucionalidade das democracias liberais, como, por exemplo, no caso da Hungria. Então, são processos são processos de longo termo. Então, se você vê em curto termo, parece que a situação está mais ou menos idêntica com uma dificuldade. Mas depois de 2, 3, 4 anos, você vê a mudança estrutural. O país, a normalidade do país mudou de lugar. Né? Bem, a gente tem também golpes de Estado furtivos.
Isso significa o quê? São esses golpes que não vão ser dados da maneira tradicional. Você bota tanque na rua, certo? Você ocupa o Palácio Planalto, ocupa o Congresso, coisas dessa natureza, como a gente conhece. Você tem uma outra modalidade, que você vai paulatinamente desestabilizando o governo, impedindo o governo de governar, criando uma força popular que a todo momento obriga o governo a se colocar numa posição excepcional, certo? Uma posição de estado de exceção. Né? E é isso que eles estão tentando fazer. Eles vão obrigando o governo a falar, não, mas a gente está numa situação onde é necessário, entre outras coisas, lutar contra o terrorismo, lutar contra isso, lutar contra aquilo, certo? Só que isso num longo prazo de tempo vai consolidando uma situação na qual o governo não consegue governar, ele se fragiliza, ele está a todo momento lutando para a sua própria autodefesa, dando a impressão de que é um governo fraco, criando todas as condições para que você possa ter em algum outro momento, é quase como chutar uma porta podre, entendeu? Então me parece que a lógica, uma das lógicas centrais é mais ou menos essa. Como você tem as Forças Armadas e a Polícia Militar, que também é um outro setor, que a preservação dela enquanto tal é um atentado à democracia. A Polícia Militar brasileira, ela não é uma polícia de Estado, ela é uma facção armada de um projeto político. Certo? Então, o que acontece? A gente pode esperar que em vários momentos, como aconteceu no governo Bolsonaro, em vários momentos desse governo, você vai ter situações de desestabilização que vão dar a impressão para a sociedade civil de que o quê? Nós estamos numa situação no qual o governo não consegue governar, ele é fraco. Né? E se ele sendo fraco, então, como já dizia Maquiavel, bem, as pessoas aceitam tudo, menos um governo fraco. Nós deveríamos, portanto, compreender a intentora do dia 8 de janeiro como um episódio dessa estratégia de enfraquecimento do governo Lula. E eu falo... Não era um plano de tomada do poder. Se desse certo, ótimo, mas acho muito difícil que isso esteja no horizonte. Eu diria o seguinte, e com muita dor no coração. Primeiro, foi um episódio bem sucedido. Bem sucedido. E não mal sucedido. Não mal sucedido, foi muito bem sucedido. Eles conseguiram vitórias simbólicas fundamentais. Imagina, eles voltaram para casa dizendo, a gente chegou lá e arrebentou com tudo. A gente quebrou tudo. A gente tem um poder. Né? Isso por um lado. Por outro, a gente viu que as Forças Armadas tinham no seu horizonte a decretação de uma GLO. Que seria, você imagina, o governo já começa com uma GLO decretada. O presidente agiu bem em refutar a GLO. Agiu bem em refutar, sim. Foi algo absolutamente... Ele entendeu que lá se jogava o destino do seu governo. Então isso foi uma... Isso mostra... Podia ter acabado ali. Podia ter acabado ali, eu acho sim, com certeza. Se ele tivesse decretado, quer dizer, ele dava uma carta de que, afinal de contas, ele não tem força para segurar o governo e ele precisa das Forças Armadas, e as Forças Armadas se colocavam como poder tutelar e acabou o governo, pura e simplesmente. Né? Então, mas você percebe onde a gente está? Acho assim, qual é efetivamente a nossa situação? E, como se não bastasse, você tem efetivamente um setor da sociedade civil extremamente significativo, grande, certo? Que está disposto a realmente se desdobrar dentro de uma lógica de insurreição popular, que é o que a gente viu no dia 8 de janeiro. Né? Quer dizer, claro que não foi só foi uma insurreição financiada pela própria polícia. Sem a polícia não existiria isso. Né? Quer dizer, se não fosse a polícia ajudando, as pessoas não chegavam até lá. Mas isso mostra, de uma maneira muito clara, a meu ver, o tipo de situação contra a qual nós vamos ter que nos lutar daqui para frente. E eles ainda são astutos, porque eles jogam a gente dentro de uma situação muito complicada, que eles fazem com que a gente seja defensores do Estado Democrático de Direito. Assim, ou seja, e aí vem uma coisa muito complicada. Nunca existiu o Estado Democrático de Direito no Brasil. A gente está defendendo o quê exatamente? Esse termo não faz o menor sentido, era um Estado oligárquico. Deixa eu colocar a questão. Para muitos analistas e protagonistas, teria acontecido o oposto no dia 8 de janeiro. O bolsonarismo teria saído enfraquecido, isolado e desgastado, tanto dentro como fora do país. O ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a dizer numa entrevista: a democracia venceu. Isso jamais se repetirá. Você acha que essa análise ela é equivocada? Eu acho que, como dizem os norte-americanos, isso é um wishful thinking. A gente desejaria que isso acontecesse, mas isso não vai acontecer e não é assim. Eu lembraria o seguinte, eu ouvi as mesmas palavras no dia 8 de setembro de 2021. As mesmas.
Lembra quando teve as grandes manifestações que o Bolsonaro chamou, ele ameaçou o Supremo Tribunal, certo? E aí depois teve o lockout com os caminhoneiros, e o mesmo discurso, não, mas veja, agora eles passaram da linha vermelha, ele se enfraqueceu, ele ficou completamente desmoralizado, os seus apoiadores foram presos, Zé Trovão foi preso, não sei o que, líder de caminhoneiro foi preso, isso acabou. E o que aconteceu? Teve algum enfraquecimento momentâneo só, momentâneo, e depois eles se configuraram. Eu insistiria, nessas situações, a coisa mais prudente a fazer é você sempre trabalhar com o pior cenário. Isso não é masoquismo analítico, né? Isso é realmente compreender que nós temos diante de situações extremas, e em situações extremas você tem que saber trabalhar com o pior cenário, né? Eu diria, é muito provável, há muitos elementos que mostram com que não, na verdade, o que a gente viu foi um ensaio geral. Um ensaio geral. E esse ensaio geral, ele pode muito bem ser repetido em outras circunstâncias. Essas pessoas, os bolsonaristas, não se viram como pessoas que perderam algo. Eles se viram como pessoas que demonstraram uma força enorme. Eles chegaram no Palácio do Planalto e quebraram com tudo. Eles entraram na Praça dos Três Poderes sem nenhum tipo de limitação. Isso nunca aconteceu na história brasileira. Como é que a gente pode dizer isso que foi uma derrota? Isso é uma vitória simbólica, que mobiliza. Você sabe disso tão bem quanto eu, Bruno. Quer dizer, se a gente vê as histórias das insurreições, elas são assim. Essas vitórias simbólicas mobilizam os atores a novas tentativas. É o que deve ocorrer em algum momento quando o governo se fragilizar. Onde está o ninho da serpente? Nas Forças Armadas? Olha, eu diria que isso vem de longe. Isso vem de muito longe. Para combater, para extirpar o golpismo. Qual é o centro desse combate? Está nas Forças Armadas? Olha, eu diria que tem duas ações. Tem uma ação de curto prazo, tem uma ação de médio e longo prazo. A ação de curto prazo de fato, esse processo ele ganha muita força com o apoio das Forças Armadas e da Polícia Militar. Eu diria que a Polícia Militar talvez tenha ainda um papel ainda mais decisivo, né? Quer dizer, a função da Polícia Militar desde o primeiro dia da vitória do governo do Lula no segundo turno é algo digno de manual, né? Quer dizer, é muito explícito, digamos assim, o apoio que a Polícia Militar deu a todos os processos de desestabilização de outubro para cá. Então, acho muito importante que essa Polícia Militar ela precisa ser dissolvida. Eu insistiria mais uma vez, ela é um risco à democracia brasileira. Ela não pode continuar dessa forma. Você precisa de um outro tipo de polícia, uma polícia não militar, uma polícia de proximidade, você precisa reformar os escalões da polícia, você precisa afastar vários membros da polícia que estão vinculados. Eu não conheço nenhum país do mundo onde um oficial de polícia pode ser candidato a deputado. Eu não conheço. Posso estar errado. Se eu estiver errado, eu gostaria que alguém me corrigisse. Mas, a princípio, se for, é um ou outro caso. Porque todo mundo sabe quem tem o poder das armas não pode participar do processo político, em hipótese alguma. Então, tudo isso mostra que você tem o setor do Estado brasileiro que precisa ser profundamente reformado. Isso, eu diria, são ações de curto prazo, né? Agora, você tem uma ação de longo prazo. A ação de longo prazo você tem um setor da população brasileira que entrou no interior de uma lógica fascista muito clara, né? E eu não teria nenhum problema em utilizar esse termo. Existe uma história do fascismo nacional que começa já nos anos 30, sabe? A Ação Integralista Nacional tinha 1.200.000 membros, era o maior partido fascista fora da Europa. Isso não se modificou assim. Então, quer dizer, este processo ganha força na ditadura militar. Eu lembraria, bem, você sabe disso tão bem quanto eu, a junta militar de 69, que dá a inflexão da linha dura da ditadura, 2 dos seus 3 integrantes eram integralistas. Era Augusto Rademacher e o Márcio Meira. E Augusto Rademacher ainda foi vice-presidente do Médici. O que mostra que você tem uma linha contínua, né? Então, essa linha ela precisa ser quebrada, mas agora, ser quebrada, isso vai ser uma coisa de longa duração. A gente precisa disso como um projeto. E parte desse projeto, o elemento fundamental desse projeto a esquerda não pode deixar que só a extrema-direita seja insurrecional. Isso é uma coisa que eu tenho dito já há um tempo. E acho um erro nosso. Certo? O que significa isso exatamente, professor? A esquerda também deveria ser insurrecional? Sim, como em outras partes, inclusive da América Latina, onde ela assume posições em certas circunstâncias, como na Colômbia ela assumiu, como em algumas situações
Bem, no Chile ela assumiu em alguns momentos, embora a coisa não funcionou como a gente gostaria que funcionasse, onde ela assume algumas pautas de transformação estrutural da sociedade e da economia, certo? Que conseguem mobilizar o desejo institucional da... Mas a esquerda pode ser insurrecional mesmo estando no governo? Sim, o Bolsonaro ensinou isso para a gente. O Bolsonaro mostrou como isso funciona. Ele foi um governo insurrecional contra o Estado durante 4 anos. E no final das contas ele ainda quase se elegeu. Né? Então eu diria, isso significa o quê? Você, entre outras coisas, vai abrindo, no caso da direita a gente sabe como funciona, mas no caso da esquerda, você vai abrindo processos de democratização efetiva e direta no interior do Estado, transferindo poder das instituições oligárquicas para a democracia direta. É uma dinâmica, de fato uma dinâmica lenta, mas uma dinâmica que precisa ser orientada, você precisa de um horizonte nesse sentido, ou pelo menos de um debate nesse sentido. Só que a gente não tem nem o debate agora, né? Nem a capacidade que a gente tem de sentar e falar, não, mas espera aí, então o que significa isso efetivamente? Nem na universidade isso é feito mais, tá? Uma coisa, não, mas como é que a gente vai fazer uma mudança estrutural? A gente está numa posição defensiva agora. A gente está tentando defender o que resta da democracia liberal brasileira contra uma força de transformação, só que ela está vindo contra a nossa direção. Só que a gente não tem uma outra coisa nesse sentido, para além dessa dinâmica defensiva. E isso acho uma operação que, em longo prazo, ela vai ser muito difícil de ser sustentada.